E tem uma parte que ainda não é deles. Qual é a parte que não é deles ainda? Hoje. Se você olhar no mapa, olhar no Earth Channel, esse, que dá para você ver por satélite, põe lá em Jerusalém. Você vai ver uma coisa que vai chamar a sua atenção, que vai ser muito relevante, algo que vai estar em grande relevo em Jerusalém. Algo assim tipo redondo, com uma abóboda gigante, dourada. Aquilo se chama ali Mesquita Doma da Rocha. Aquela mesquita, ela é islâmica, ela é muçulmana, e está no lugar que jamais poderia ter estado. Está no local onde era o templo de Jerusalém. Ela foi construída bem no local, simetricamente. Parece que foi calculado, parece que alguém falou assim: olha, vocês devem construir nesta região aqui, ó, aqui nesse lugar aqui. Na verdade é um local privilegiado, porque nesse local que está o templo de Jerusalém, ele é um lugar alto. É quando você vê na Bíblia falando sobre o Monte Horebe, me falhou a memória agora, mas é no monte onde foi construído o templo, desde a época de Salomão. O primeiro templo foi construído ali, o segundo templo então foi construído ali, e agora que era para ser construído o terceiro templo, está construído lá uma gigantesca mesquita muçulmana. E se você não se lembra, os muçulmanos são os piores inimigos dos judeus. E agora você sabe qual é o desafio para os judeus agora? É reconstruir o templo. Eles precisam reconstruir o templo, irmão. Isso é profetizado, isso é bíblico, isso está determinado. Eles têm que construir o templo. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eles têm que construir o templo. Eu outro dia falava, sem saber que eles já estavam planejando a construção do templo, eu falei para alguém: olha, a religião judaica é a religião mais infeliz do mundo. Os judeus são o povo na questão religiosa mais infeliz do mundo. Por quê? Porque eles não têm lugar para fazer o seu culto. Eles não têm lugar para realizar o seu cerimonial como eles querem e como eles precisam e como eles acreditam que tem que ser. Eles têm as sinagogas espalhadas pelo mundo inteiro. Mas o único local que o judeu pode chegar e sacrificar a Deus, o único local que o sacerdote pode vestir a estola sacerdotal e interceder pelo povo e receber sacrifícios no altar do sacrifício, não existe nenhum outro lugar do mundo, a não ser no templo em Jerusalém. E o templo eles não têm mais, já fazem quase 2000 anos, que eles não têm templo. Foi destruído no ano 70. Volto a lembrar dos irmãos. E eles estão agora, nós estamos em 2010. Já faz 1900 anos que eles estão dispersos pelo mundo, sem templo, e sem cidade, e sem nação. E agora, 62 anos fazem que eles conseguiram ser reconhecidos como nação de novo. E toda essa informação para quê, irmãos? Para você saber, essa informação histórica toda que está ao redor de você, se você se interessar, você pode se inteirar mais. É impossível, irmão, você conhecer as profecias bíblicas sem conhecer o povo de Israel, sem conhecer o povo judeu. Não é que o povo de Israel hoje seja salvo, irmão. Não é que o judeu hoje seja salvo. Alguém às vezes se engana, pensa assim: não, o povo judeu é o povo escolhido de Deus, eles são salvos de uma maneira ou de outra. Negativo. O povo judeu, ele é considerado diante de Deus, é considerado como qualquer outro povo na questão da salvação. Porque tanto os gregos, como os gentios, como os judeus, como os romanos, como americanos, africanos, brasileiros, todos só têm uma porta para se salvar. É aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser a nação que for. Sem Jesus não há salvação. Amém? Você crê nisso? Então os judeus, porque tem várias profecias sobre os judeus. Tem inclusive a profecia de que uma nação vai ser levantada em um só dia. Isso já aconteceu.
Poderá se levantar uma nação em um só dia? E já aconteceu. Foi lá no dia maio, mais ou menos, de 1948, numa reunião das Nações Unidas, e por bênção para nós, quem sabe, tinha um brasileiro lá que decidiu, que presidiu a reunião, que foi... Quem foi? Foi Oswaldo Aranha, né? Oswaldo Aranha. E eu não vou falar de onde que ele era, né, no Brasil, porque eu não posso falar. Então, olha que maravilha. Tinha um brasileiro lá para decidir, vamos aceitar ou não? Vocês sabem que aquela região da Palestina era colonizada pela Inglaterra, né? A Inglaterra que comandava tudo aquilo lá. E eles pediam a emancipação, pediam, mas não ganhavam. A Inglaterra segurou, até que foi um dia que soltou. E aí deu a independência, então, para os israelitas, mas essa independência foi conquistada com muita guerra, ainda, guerreando com os árabes, guerreando com aqueles outros países ali, que não queriam a sua independência. E não querem até hoje, irmãos. E como é que Israel, então, vai levantar o templo, minha gente? Você tem alguma ideia como é que eles vão desmanchar aquela mesquita que está lá, que é uma das principais do islamismo? Como é que eles vão destruir aquilo? Vão tirar de lá, mover de lá, para poder construir o templo. E o templo tem que ser construído. Sabe por quê? Olha aqui por quê. Para que isso aconteça, para que se cumpra as profecias. Depois que o Messias foi tirado, estamos no versículo 26 ainda. E não será mais o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Olha aí. Já estamos entrando na última semana das assolações. 27. Ele, quem? O príncipe que virá depois do Messias, certo? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Este concerto, irmãos, é da última semana. É o concerto do anticristo com todo o mundo que permanecer aqui. Com o mundo inteiro que ficar aqui depois do arrebatamento, o anticristo vai se levantar e vai estabelecer um concerto. Um concerto com muitos por uma semana, inclusive com Israel. Israel vai entrar nesse concerto, o Papa vai entrar nesse concerto, os muçulmanos vão entrar nesse concerto, todas as religiões orientais, católicas, todas as igrejas, religiões vão entrar neste concerto, com o príncipe que virá, com o assolador que virá. Uma semana, mas na metade da semana, preste atenção, fará cessar o sacrifício e a oferenda de manjares. Onde é que é feito esse sacrifício e essa oferta de manjares? É no templo. Na metade da última semana, na semana que será a semana da grande tribulação, na metade da semana, o templo já vai estar erguido, o templo já vai estar feito. Não me pergunte como é que ele vai fazer, porque ele vai conseguir. O anticristo vai fazer. Ele vai fazer judeus se abraçarem com muçulmanos. Ele vai fazer católicos se abraçarem, congregarem juntos.